Domingo 31 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste 22º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e depois versículo de 7 a 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho deste domingo, Jesus manda buscar o último lugar. Quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. A proposta de Jesus aos convidados não é, como poderia parecer, simples norma de educação, e menos ainda esperteza para ser bem visto. Jesus não patrocina segundo as intenções. Trata-se de uma atitude religiosa que diz respeito ao lugar no banquete do reino. Na escala que Jesus estabelece na comunidade cristã, o primeiro lugar é o último, o lugar daquele que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos, já havia dito Jesus. São Lucas relata esse episódio porque sabe que nas suas comunidades há discórdias, sabe que há a busca dos primeiros lugares, embora Jesus já tivesse exortado, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Jesus sabia quantas tensões teriam surgido entre os seus discípulos por causa da ambição dos primeiros lugares, e por isso, durante a última ceia, sentiu a necessidade de retomar o assunto. Quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Não é, por acaso, aquele que está sentado à mesa? Contudo, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Identifica-se com ele, portanto, não aquele que consegue impor-se sobre os outros, mas aquele que vai ocupar o lugar de servo. Os primeiros lugares atraem sempre o olhar e os desejos de todos. Hoje a sociedade se organiza e vive em torno da competição, da luta a todo custo pelos primeiros lugares. Jesus, como sempre, reforçou o seu ensinamento com o seu próprio exemplo pessoal. Sendo o Senhor, humilhou-se escolhendo o último lugar. Isso mereceu-lhe ser exaltado, ensina São Paulo na carta aos Filipenses. Cristo, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar-se o ser igual a Deus, mas despojou-se assumindo a forma de escravo e tornando-se igual ao ser humano. Aparecendo como qualquer homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus é o nosso modelo perfeito de humildade. Sabemos que a virtude da humildade não está em moda no nosso tempo. Sabemos que uma conduta evangelicamente humilde e acolhedora do tipo de Jesus se mostra estranha, chocante e até incômoda para a mentalidade moderna que privilegia a competição, o estar por cima custe o que custar. Diante disso, qual é a nossa postura? Busco ser humilde, seguindo o exemplo de Jesus, na família, na comunidade, no trabalho? O Evangelho de hoje, num segundo momento, mostra que na comunidade existe lugar para todos. Jesus diz ao fariseu que o convidou, quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não têm com o que retribuir. O que será que Jesus quer dizer? Muitas vezes o Evangelho
fala que entre aqueles que querem seguir Jesus não pode haver espírito de competição, de ares de grandeza, de procura de benefícios ou de elogios. O que une os discípulos é a fé em Jesus Cristo, é o amor entre eles que se expressa na solidariedade e na gratuidade. Solidariedade e gratuidade que vão além dos círculos dos discípulos, para incluir os que realmente precisam de tudo. Isso fica claro quando se convidam os pobres e indigentes para a festa. Eles não têm como retribuir, eles não retribuirão na terra, mas Deus não deixará de reconhecer essa generosidade no dia da ressurreição. No tempo de Jesus, isto tinha um sentido especial. Doença era sinal de castigo de Deus por causa dos pecados próprios ou dos antepassados. Por isso, aleijados, coxos ou mancos não eram bem vistos nas reuniões de culto. Sacerdotes e levitas não podiam ter defeitos físicos. Jesus exige dos seus seguidores que não excluam ninguém e que reine entre eles um espírito de serviço gratuito, de solidariedade. Por fim, rezemos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.